Aleluia. Diga comigo: Deus abrirá. Deus abrirá nossos sepulcros. Abrirei vossos sepulcros, diz o Senhor. Por favor, assente-se um pouquinho, sem perder absolutamente nada desta noite gloriosa. Por volta do ano 597 a.C., Jerusalém foi capturada pelo grande rei Nabucodonosor. Joaquim, rei de Judá, a tribo principal do Reino do Sul, Joaquim e sua comitiva foram deportados para a Babilônia. Ezequiel, sacerdote, também foi levado para a Babilônia. 5 anos depois, ou seja, por volta do ano 592, a gente sabe que antes de Cristo a contagem é invertida de trás para frente. 592 a.C., Ezequiel é chamado por Deus como profeta. Ele está na terra do exílio, ele está na Babilônia e denuncia a idolatria rebelde de Israel, profetiza a destruição de Jerusalém e a deportação de um número ainda maior de cativos para a Babilônia. Apenas 6 anos depois do início das profecias de Ezequiel, tudo se cumpre. Ele começa a profetizar no ano 592 a.C. e no ano 586 acontece uma grande deportação de escravos para a Babilônia. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus, com a sua misericórdia, alcança Israel. Dos capítulos 33 ao capítulo 48 do livro de Ezequiel, o livro que registra as profecias desse profeta no cativeiro. Do capítulo 33 ao 48 nós temos um quadro que apresenta a restauração do povo de Deus. Certamente o capítulo mais conhecido desse trecho do livro de Ezequiel, capítulos 33 a 48, certamente o capítulo mais conhecido desta seção do livro de Ezequiel é o capítulo 37, com a famosa visão do vale de ossos secos. Ali, as boas notícias de Deus, as boas novas são as de que Israel seria restaurada à sua posição e se tornaria um instrumento da salvação de Deus para todos os povos. A nação cativa, a nação derrotada pela Babilônia, voltaria para a sua terra. E não apenas isso, dentre eles, Deus suscitaria um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na profecia do capítulo 37, Ezequiel nos conta: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize. Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo.
Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E como nós cantamos agora, ficarão sabendo que Ele é Yahvé. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Qual homem, em sã consciência, diria a um amontoado de ossos secos, ossadas e mais ossadas: vocês viverão? Qual homem em sã consciência conversaria com ossos? Falar a ossos? Qual homem em si mesmo confiaria que apenas a palavra do Senhor e nada mais, apenas palavra e nada mais, transformaria ossos secos em gente viva? Quem seria capaz de crer de tal modo na palavra de Deus? Nota que as nossas perguntas agora ficam muito comprometedoras. Porque não apenas podemos dizer quem creria que uma palavra faria viver, mas quem creria de todo o coração que apenas a palavra de Deus faria viver. Qual homem em sã consciência profetizaria ao vento, ou fôlego, ou espírito, dizendo para o espírito: venha sobre os ossos, venha espírito e assopra sobre esses ossos para que vivam? É verdade que não havia osso nenhum, era uma visão. É verdade que Ezequiel está numa dimensão espiritual contemplando essas coisas. E essas coisas são para ele um grande simbolismo, uma grande parábola, e Deus está esclarecendo a mente de Ezequiel, dizendo: isto é a restauração que eu farei em Israel, trazendo-os de volta à sua terra. Mas quem em sã consciência diria: vem vento, assopra nos ossos, vem. Quem acreditaria que a vida estaria no vento de Deus? Qual homem mortal acreditaria que a morte pode ser revertida? Porque nós estamos vendo ossos secos na visão de Ezequiel, e ossos secos não têm uma gota sequer de vida. Qual homem seria capaz de crer nessas coisas? Quem poderia crer
que no meio de uma sociedade completamente decadente, Deus faria algo tão extraordinário que eles se poriam em pé e se transformariam no próprio exército de Deus. Apenas um profeta. Somente alguém que houvesse tido um encontro extraordinário com Deus. Apenas um homem que pudesse dizer: eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou. Pois é assim que começa a narrativa. Não estamos vendo o homem na força da sua carne, nem para ter a visão. A visão de Ezequiel sucede a um transporte do Espírito Santo. O poder do Senhor, diz ele, desceu sobre mim e fui transportado pelo Espírito de Deus. Em Ezequiel capítulo 1, verso 28, o profeta diz: essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Eu vi. Quando eu vi a glória, eu caí de joelhos. Quando eu caí de joelhos, o Senhor falou: por favor, não saia daqui como entrou. Saia marcada pela glória de Deus. Por favor. No capítulo 2, versos 1 e 2, Ezequiel diz: ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Um homem tomado pelo Espírito de Deus, um homem que tem um compromisso inquebrável com Deus. No capítulo 2, verso 7, ele diz: o Senhor diz para ele: você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você falará. No capítulo 3, a profecia segue dizendo: filho do homem, o Senhor fala para Ezequiel: filho do homem, coma este rolo. Encha-se da palavra profética, não da voz do mundo. Encha-se da palavra. Coma até não sobrar nada do rolo. Você está entendendo? Coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. No verso 2 do capítulo 3, Ezequiel diz: eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e enche o seu estômago com ele. Esse é o segredo de um homem que é capaz de crer que ossos mortos revivem. Um homem cheio da palavra. Impregnado da palavra de Deus.
Eu gostaria de contar histórias reais a vocês. Eu não. Nós. Leonard Ravenhill disse: o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha decididos a vencer ou morrer, e se for necessário, vencer e morrer. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, disse Jesus. A primeira história é a conversão de Lutero. Lutero, o professor. A carreira de ensino de Lutero começou em 1508 em Wittenberg. No inverno de 1510 para 1511, Lutero viajou para Roma. Saiu da Alemanha para a Itália, para a cidade de Roma. Uma cidade cheia de entusiasmo pela Renascença, aquele movimento cultural, também filosófico. A renascença artística, a renascença poética, literária, mas uma renascença indiferente para com a religião. Lutero ficou apavorado com a incredulidade e imoralidade do papado. Uma impressão que ele teve que foi, isso mais tarde ele vai relatar, instrumental para a sua conversão. No retorno para casa, Lutero disse estas palavras, voltando de Roma para Wittenberg, na Alemanha: algumas pessoas levam dinheiro a Roma e trazem indulgências de volta, perdão de pecados. Eu, como um tolo, carreguei cebolas para lá e trouxe alhos de volta. Essa expressão bem peculiar do Lutero significa que ele carregou desespero para Roma, a sua angústia espiritual, esperando ser liberto lá. Mas foi embora de Roma, de volta para a Alemanha, para Wittenberg, com um desespero ainda mais profundo. Ele leva cebolas e traz de volta alhos. Um filho de Lutero deu testemunho, Paulo, o nome desse filho. E esse filho diz que ouviu do próprio pai, em 1541, que Lutero, durante a sua viagem a Roma, subiu de joelhos 28 degraus da Escala Santa, uma escadaria famosa, que alega-se, os degraus dela foram retirados do corredor do julgamento em Jerusalém. Lutero foi subindo de joelhos 28 degraus em Roma, beijando os lugares onde supostamente o sangue de Cristo teria caído, lá em Jerusalém. Lutero fez isso para assegurar para si mesmo a bênção de infligir aquele sofrimento ao seu próprio corpo, flagelação, autoflagelação. Mas repentinamente, chocado, abatido pela futilidade do seu próprio ato, Lutero se levantou e retornou para a Alemanha. Em 1512, Lutero se tornou doutor, ensinava a Bíblia, doutor em teologia. De 1513 a 1515, ele ensinou sobre os Salmos. De 1515 a 1517, falou sobre Romanos, Gálatas, Hebreus, livros da Bíblia. Durante esse período longo, os sentimentos de Lutero eram de uma imperfeição extrema diante de Deus. Ele se sentia um terrível pecador, distante de Deus. E os sentimentos, à medida em que ele ia lecionando teologia, foram se intensificando. A coisa foi ficando cada vez pior. Ele foi assombrado com a compreensão que um Deus de infinita justiça nunca poderia ser satisfeito com os esforços miseráveis do próprio Lutero em busca de pureza. Mas ele não encontrava saída.
Ele se flagelava, ele fazia um monte de coisas para ver se, oprimindo o seu próprio corpo, se infligindo dor e sofrimento a si mesmo, os seus pecados eram de algum modo redimidos. Depois que Lutero se converteu, ele se recorda dos anos dele como monge e descreve a luta nestas palavras. Cito palavras de Martim Lutero: eu era um bom monge, cumpria minhas regras tão estritamente que me aventuro a dizer que se algum monge entrasse no céu pelo monastério, pela vida monástica, eu teria conseguido. Todos os meus companheiros no monastério que me conheciam me confirmariam isso, porque se eu tivesse ido muito longe, eu teria me martirizado até a morte. Lutero não media esforços na tentativa de alcançar paz com Deus. Ele ainda prossegue dizendo: eu esperava que encontraria paz de consciência com jejuns, orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo. Nota que ele estava tentando salvação por meio de ritos. Tudo isso aqui está transformado em ritualística. A Bíblia não condena nenhuma dessas práticas aqui, jejuns, orações, vigílias, não. O problema é que Lutero estava tentando, por meio dessas práticas rituais, achar salvação. Ele diz: quanto mais eu me esforçava com coisas como estas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, mais incerto eu me tornava. Após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente, e eu pensava: quem sabe se estas coisas são agradáveis a Deus? Mas graças a Deus, nos anos de 1516 e 1517, Lutero experimentou um encontro com Cristo. Sobre esse encontro, ele escreveu: ainda que como monge eu levasse uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida acerca da qual ninguém teria do que acusar Lutero, alguém que não teria como ser repreendido por nada, sentia que era um pecador perante Deus e tinha uma consciência extremamente perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado, acalmado com as satisfações que eu lhe dava. Eu não amava, olha só a sinceridade dele, eu não amava, mas sim odiava a justiça de Deus, que pune pecadores, e secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito, eu estava irado contra Deus, e disse, como se não bastasse, que miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecador original, ou seja, Adão, sejam esmagados por toda espécie de calamidade pela lei do decálogo, o que dizem os 10 mandamentos. Ó Deus, tiveste de acrescentar dor em cima de dor, dizia Lutero, pelo Evangelho, e também com o Evangelho nos ameaçando com sua ira justa. Deste modo, diz ele, eu me irava com uma consciência furiosa e perturbada. Todavia, persistentemente golpeava aquela passagem de Paulo, querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com a justiça de Deus. E qual era a passagem? Encerra a narrativa com esse trecho glorioso. Diz Lutero: finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, meditando na palavra, consenti. Ele se rende agora. Consenti ao contexto das palavras, a saber, são estas. Romanos capítulo 1, verso 17, o famoso texto que se tornou o estopim da Reforma Protestante, o texto da conversão de Martim Lutero. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé que nós somos feitos justos. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé.
palavra de Deus golpeava o coração de Lutero. E ele diz: então comecei a entender. Um doutor em teologia se debatendo com a Escritura. Ele diz: comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. É Deus quem nos justifica graciosamente. Não é por nossos atos de justiça, mas quando cremos em Cristo, de um modo forense, é uma imputação judicial, uma atribuição judicial divina, somos feitos justos. É este o significado. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva, com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí Lutero encerra: foi quando eu senti como se eu tivesse nascido de novo e entrado no paraíso pelos portões abertos. Aqui me foi mostrada, diz ele, uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez de memória os textos das Escrituras, e lá vai ele mergulhar de novo na Escritura e se encher dela mais e mais, porque se antes ele procurava nela a salvação, agora que ele já encontrou salvação no Cristo revelado por meio da Escritura, ele mais e mais quer conhecê-lo e conhecê-la. Temos aqui alguém que ama Cristo? Alguém que quer conhecê-lo? Mergulhe na Escritura. Exaltei, diz ele, minha palavra amabilíssima, a Escritura, com um amor tão grande quanto o ódio com o qual antes havia odiado a justiça de Deus. Aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. Enchendo-se da Escritura, Martim Lutero descobriu que por meio da fé na boa notícia de que Cristo morreu para que nós sejamos justificados, a boa notícia de que Cristo padeceu pelos nossos pecados, Lutero ali descobriu ser declarado por Deus justo. É Deus o juiz que nos inocenta quando nós começamos a crer. E Deus continua a declarar a nossa inocência enquanto continuamos crendo. Vamos indo justificados de fé em fé, de glória em glória. Nossas boas obras apenas demonstram que nós cremos. Não é por causa delas que nós somos declarados justos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Sacrifício no qual continuamente cremos e continuamente somos, diante de Deus, pela obra de Cristo, declarados justos. Mas há uma outra história que eu quero compartilhar, queremos com vocês. Temos aqui alguém faminto? Sundar Singh. Sundar Singh nasceu em 1889, 9 anos antes de C.S. Lewis. Foi o filho mais novo de uma família de nobres, uma família Sikh. Todos os Sikhs na Índia recebem o sobrenome Singh. Por isso ele era conhecido como Sadhu, ou viria a ser conhecido como Sadhu, ou mestre hindu, um Sadhu Sundar Singh. Ele nasceu no povoado de Rampur, em Patiala, Índia.
A crença Sikh faz uma mescla de hinduísmo e outras religiões. E por isso a mãe de Sundar carinhosamente ensinou para ele tanto as escrituras Sikh como as escrituras hindus e de diversas religiões, querendo que o filho se tornasse um sacerdote. Esse era o sonho da mãe de Sundar. Com apenas 7 aninhos de idade, Sundar Singh sabia de cor as 135 páginas do livro sagrado do hinduísmo, a Bhagavad Gita, ou Gita. De cor as 135 páginas, com que idade? Aos 7 anos. Na Índia, isso não é um feito excepcional. Há mais crianças que são devotas aos deuses na Índia. E essa criancinha, esse guri de 7 anos, Sundar Singh, estava repleto de um anseio por Santi. Santi, ou Santi, é a paz da alma para o hinduísmo. Ele queria encontrar paz para a alma. Sundar Singh, avidamente, com extrema fome, estudava livros sagrados, meditava, fazia meditação transcendental, praticava yoga, praticava boas obras. E quando estava com 14 anos de idade, no ano de 1902, perdeu mãe e irmão mais velho. Ambos morreram. Diferentemente da mãe de Sundar, que o treinava nas coisas do mundo espiritual, que ensinava para ele coisas espirituais, o pai de Sundar achava que ele era religioso demais para a idade que tinha. O próprio mestre, o guru de Sundar Singh, certa vez disse ao pai de Sadhu, ou de Sundar: seu filho vai se tornar ou um tolo ou um grande homem. Ele é muito devoto a essas coisas. Sundar Singh buscou Deus no sikhismo, no hinduísmo, no budismo e no islã. Teve contato com o cristianismo durante 1 ano, numa escola mantida por missionários presbiterianos norte-americanos, uma escola local na Índia. Mas quanto mais Sundar Singh ouvia do Novo Testamento, mais rancoroso ele ficava em relação ao Novo Testamento. Ele chegou a ponto de deixar a escola de raiva de ter contato com a Escritura. Quando via os missionários em público, ofendia-os. Mandava os servos do pai dele. Eu disse a vocês no início que ele era de uma família aristocrática, de nobres, a família Singh, uma família rica. E ele mandava os servos do pai dele também ofenderem os missionários. Chegou ao ponto de Sundar Singh, jovem, queimar um exemplar do Novo Testamento em público para expressar seu ódio pelo cristianismo. Mas chegou um tempo em que ele percebeu que a sua oposição fanática ao cristianismo disfarçava uma atração secreta pelo cristianismo. O pai reprovava tanto o ato de Sundar Singh queimar a Bíblia, quanto a obsessão de Sundar pelas religiões habituais da Índia. E o pai dele se perguntava se o filho não estava perdendo a sanidade mental. De fato, no dia 17 de dezembro de 1904, com apenas 15 anos de idade, Sundar Singh despediu-se do pai, anunciando que cometeria suicídio antes do café da manhã. Ele planejava se deitar na ferrovia, perto da casa, e deixar que o trem expresso das 5 da manhã passasse por cima dele. Porque ele dizia que iria se encontrar com Deus no além. Mas vejam como Deus é misericordioso. Sundar Singh se transformou num dos maiores missionários no Tibete. Talvez o maior. Ele havia planejado às 5 da manhã ir para a linha do trem. Às 3 da manhã,
No dia 18 de dezembro de 1904, 3 da manhã, Sundar Singh, o garoto de 15 anos, se levantou, tomou um banho frio, porque esse é o costume hindu, eles levantam e tomam um banho gelado. Suplicou repetidamente a Deus, a que horas? Que se revelasse a ele antes da chegada do trem. De repente, uma luz intensa brilhou no seu pequeno quarto. Ele chegou a olhar à volta para ver se a casa não estava pegando fogo. Tamanha força daquela luz que invadiu seu quarto. Em seguida da luz veio uma nuvem luminosa. E ele diz: eu vi, no meio da nuvem, irradiando amor, a face de um homem. Em perfeito hindustani, a língua nativa de Sundar Singh. Em perfeito hindustani, aquele homem na nuvem lhe disse: por que você me persegue? Lembra-te de que dei minha vida por ti na cruz. Mais tarde, o grande Sadhu Sundar Singh, uma marca poderosa na história do cristianismo, viria escrever estas palavras: o que vi não foi imaginação minha. Até aquele momento eu odiava Jesus Cristo e nunca o havia cultuado. Se eu estivesse, diz ele, falando de Buda, seria possível que fosse minha imaginação, pois eu estava habituado a cultuá-lo. Mas não foi sonho. Quando se acabou de tomar um banho frio, diz ele, não se sonha. Era realidade o que eu vi. Era o Cristo vivo. Sundar Singh, naquela madrugada, prostrou-se diante de Jesus às 3 da manhã e o adorou. Finalmente, ele encontrou Sati, a paz e o júbilo da alma. No café da manhã, ele disse para o pai, que por sua vez estava perplexo: pai, o velho Sundar Singh morreu. Eu sou um novo ser. O pai tinha ouvido no dia anterior o filho dizer que ia se matar. Ia deitar na linha do trem. E agora ele ouve: pai, o velho Sundar Singh está morto. E de fato a sua conversão se assemelha muito à conversão do apóstolo Paulo. Ele passou a contar a sua história a todos que o quisessem ouvir. Para seu pai, a conversão de Sundar era ainda menos aceitável que a sua inimizade com o cristianismo. Efetivamente, agora ele considerava o filho um louco. A família abandonou Sundar e, na verdade, antes de o abandonar, pressionou-o para que ele abandonasse sua fé. O pai, por fim, o expulsou de casa. A última refeição que o pai lhe deu estava envenenada. E isso não era algo raro entre os hindus. Quando alguém da família se convertia, um amigo de Sundar Singh chamado Gurdjieff Singh, que se tornara cristão na mesma época que ele, também foi envenenado, mas morreu. Recebeu uma comida de despedida da família e morreu. Com o alvoroço local, a estação missionária teve de ser fechada. Era inaceitável que mais um Singh se convertesse. Os cristãos do povoado se mudaram para longe em busca de segurança. Sundar Singh, o rapaz, foi estudar a Bíblia numa estação missionária médica. Era ilegal na Índia
ser batizado antes dos 16 anos. Por isso ele foi batizado, e aqui nós temos hoje um irmão anglicano, ele foi batizado como cristão anglicano no aniversário dele, em 3 de setembro de 1905. 33 anos após seu batismo, Sundar Singh vestiu o manto amarelo de linho usado pelos hindus celibatários e partiu, levando somente um Novo Testamento em hindustani e um cobertor que ele costumava enrolar em torno da cabeça como um turbante. Não usava dinheiro, nunca pediu nada a ninguém. Quando ninguém oferecia para ele abrigo ou comida, ele ficava sem essas coisas. Não tinha a adaga própria que os Sikh costumavam carregar para se proteger. Ele levava apenas um Novo Testamento para pregar o Evangelho nos cantões da Índia. E ele teve uma marca. Nós temos um livro que é a biografia de Sundar Singh, aqui na biblioteca da igreja, o apóstolo dos pés sangrentos. Uma marca de Sundar Singh, o mestre cristão com veste de mestre hindu. Isso confundia a cabeça dos hindus. Era andar descalço. Por isso, apóstolo dos pés sangrentos. Ele queria que os seus pés tivessem contato com o solo da Índia. Uma vez foi perguntado para ele se as pedras não machucavam seus pés descalços. E ele disse: não, meus pés são tão duros que ferem, que quebram as pedras. Deus se revelará a quem tiver fome. Fome. Vários irmãos vinham orando durante a semana, dizendo: Senhor, que o culto de domingo seja cheio da sua glória. A glória está aqui. Mas Deus quer mais para nós. Ele quer nos dar mais. Fome. Fome por sua palavra. Fome por ouvir sua voz. E eu quero encerrar com a terceira e última história. Charles Finney. Ele entrou num bosque, no estado de Nova York, no distrito de Adams, em 10 de outubro de 1821, dizendo: eu vou dar meu coração a Cristo, ou eu nunca mais sairei daqui. Ou eu encontro Cristo nesse bosque, eu dou meu coração todo a Ele, eu morro todo aqui. Ou eu vou ficar aqui, até que a glória dele se mostre a mim. Quem era esse homem? Que também é considerado um dos maiores evangelistas da história moderna. Charles Finney. Há uma discussão se 500 mil ou 1 milhão de pessoas se converteu por meio das pregações dele. Finney era regente do coro da igreja, uma igreja presbiteriana. E ele mesmo diz que não tinha fé em Cristo. Era um estudante arrogante de direito, zombava dos alunos de teologia, zombava da educação no seminário de teologia. Finney foi uma mente brilhante, é verdade, e no seu brilhantismo encheu-se de vaidade. Mas em sua biografia é dito que mesmo um escarnecedor, ossos secos, mesmo um escarnecedor pode despertar para a necessidade da sua alma. Finney entendeu que ele deveria resolver a questão do seu destino eterno. No livro que conta as memórias de Charles Finney, é dito que ele entrou na mata, mas não conseguiu se acertar com Deus, porque ele ainda estava muito cheio da sua arrogância.
Quando lá na mata, em Adams, ele conseguiu vencer a sua arrogância, a sua relutância inicial, passou a, olha só, confessar seus pecados em voz alta, enquanto temia que alguém que passasse pelo bosque ouvisse dele algo comprometedor. Charles Finney começa a gritar seus pecados, confessar seus pecados, confessar seus delitos. Ele diz que sente como se um peso fosse tirado dos seus ombros. Ele se sentiu leve, de acordo com seu próprio relato. Foi para o bosque na hora do almoço, mas não retornou até o jantar. Charles Grandison Finney, nascido em 29 de agosto de 1792, um ano depois da morte do grande John Wesley, na cidade de Warren, no estado de Connecticut, Estados Unidos, de uma família que não era religiosa, um jovem que cresceu sem qualquer formação cristã. Preste muita atenção nisso, porque talvez isso guarde similaridade com a sua história. Aos 26 anos começa a trabalhar no escritório de advocacia na cidade de Adams, frequenta uma igreja. Apesar de achar que as orações dos crentes não eram respondidas, ele achava aquilo uma inutilidade. Em 10 de outubro de 1821, orando sozinho no matagal porque sentiu que a sua alma não estava segura, Finney, segundo seu próprio relato, experimenta uma poderosa conversão. Deus quer soprar seu vento sobre ossos secos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Finney é batizado pelo Espírito Santo numa experiência que ele relatou na sua autobiografia. Ele retorna para o escritório à noite, vindo da mata, e diz sobre o que aconteceu no escritório. Assim que me virei para sentar perto do fogo, um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente. Eu não esperava nada, desconhecia tudo aquilo que estava se passando comigo, nunca sequer havia imaginado que tal coisa existisse. Para mim, diz ele, nunca me recordo de alguma vez ter ouvido um pequeno relato sobre tal coisa. Ele nunca sequer tinha ouvido do batismo no Espírito Santo. Foi de todo uma coisa absolutamente inesperada. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais parecia atravessar-me, traspassar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente, mas me parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passavam em e por mim, atravessando-me todo. Pareciam ondas e ondas de amor em forma líquida, uma torrente de vida e amor, pois não acho outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia-me, olha só, o próprio sopro da vida vindo de Deus. Profetiza no Espírito, profetiza. Ó Ezequiel, ó homem mortal, ó igreja, e virá vida sobre ossos secos. Alguns como Charles Finney. Lembro-me, diz ele distintamente, que me parecia que esse amor soprava sobre mim como com grandes asas. Não existem palavras, continua Finney, que possam sequer descrever com a preciosidade e com a quantidade de amor que fora derramada em meu coração. Eu chorava de alegria profunda, urrava de amor e alegria. O meu coração muito dificilmente teria como se expressar de outra forma. Aquelas ondas sem fim passavam sobre mim, em mim, por mim, através de todo o meu ser. Recordo-me apenas de gritar em alta voz que eu morreria de amor se aquilo continuasse assim por muito mais tempo. Mas mesmo que morresse, não tinha qualquer receio
de qualquer morte. Quanto tempo permaneci naquele estado de coisas, não sei precisar. Sei que muito tarde, um membro do coro da igreja entrou no escritório para me encontrar naquele estado de coisas. Eu era então líder do coro e ele viera falar comigo sobre algo. Ele era membro da igreja. Entrou e achou-me naquele estado de espírito, de choro, de lágrimas. Perguntou-me se eu estava bem. Senhor Finney, um advogado respeitado. Senhor Finney, o que se passa com o senhor? Eu não conseguia lhe responder nem com uma palavra naquele momento. Perguntou-me se eu estava com dores ou algo assim. Eu me controlei o mais que pude e disse que não tinha qualquer dor, mas que estava tão feliz que não conseguiria mais viver. Ia morrer de alegria. Aquele irmão saiu rapidamente dali, voltou com um dos presbíteros da igreja. Um presbítero que, diz Finney, era um homem de rosto sempre muito sério, feições muito sérias. Finney diz sempre que aquele homem estava em minha presença, mantinha-se em vigilância absoluta, resguardando-se de mim. Nunca eu tinha visto aquele homem rir sobre alguma coisa, mas quando entrou, me perguntou como eu estava me sentindo. Comecei, claro, Finney estava se controlando muito a lhe contar. Mas em vez de dizer alguma coisa para mim, aquele homem teve um ataque de riso tão grande que não conseguia parar de rir a gargalhadas, muito alto do fundo do seu coração. Na verdade, aquele homem foi tomado pelo fogo de Deus na presença de Finney. Deus faz essas coisas, né? Deus dá um ser novo para a gente, um modo de ser novo para a gente. O homem sisudo agora está dando gargalhadas pelo Espírito, porque lá atrás, no bosque de Adams, um jovem advogado entendeu o que diz Mateus 11, verso 12, e o que diz a profecia de Ezequiel 37, que lemos no início. Mateus 11, verso 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Nesta noite, em nome de Jesus, queira o reino de Deus com toda a força. Profetiza ao Filho do Homem. Implante o reino de Deus com toda dedicação. Busque o Senhor com toda dedicação, toda força. Toda força. Como Sundar Singh, como Finney, como Lutero, como Ezequiel, como os apóstolos, como tantos homens e mulheres de Deus. Mergulhe com força, com fome. Por favor, fique de pé.